Oi gente, eu sou a Vivi, uma artista amadora em desenvolvimento e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já tô há alguns meses com o projeto Aprendendo a Desenhar, em que eu estudo algumas teorias e técnicas do desenho, e o foco desse estudo sempre foi aprimorar as minhas habilidades artísticas. Porém, nos últimos meses eu tenho sentido falta de desenvolver também a parte expressiva que a arte envolve. Claro que saber a base das técnicas de desenho é importante, mas não é tudo. Não se pinta uma tela cativante só com a teoria, nem existe conhecimento técnico suficiente no mundo para expressar um sentimento. Por isso, eu apresento para vocês um novo quadro de pintura digital aqui no canal, que tem como objetivo registrar esse caminho artístico. Aqui a gente vai estudar cor, composição, analisar de forma bem geral a obra de diversos artistas, além de ter momentos de arte livre em que a criatividade vai ser o foco. Para iniciar com o pé direito, eu acho um bom ponto de partida expandir os nossos horizontes num assunto essencial para quem busca se comunicar pela arte. Esse assunto seria nada mais, nada menos que teoria das cores. Um material que eu recomendo para a leitura desse assunto é o artigo Teoria das Cores, Guia sobre Teoria e Harmonia das Cores no Design, no site Chief of Design. Esse artigo tem todo o conteúdo que vamos trabalhar aqui nesse vídeo de uma forma bastante simplificada e com bons exemplos visuais. O link vai estar na descrição para quem se interessar. Graças a Newton, hoje sabemos que a cor é uma propriedade da luz, sendo que as cores que enxergamos nas coisas são as frequências de onda refletidas pelos objetos. A teoria das cores é o estudo de como as cores são percebidas e combinadas, considerando aspectos físicos, culturais e psicológicos. Dominar essa teoria vai abrir portas para, nas nossas criações, por meio das cores, a gente expressar emoções, dar tom para a cena e captar o olhar do observador para determinados pontos na arte. O estudo da teoria das cores é muito baseado no disco cromático. Durante a história, diferentes tipos de disco foram criados, mas hoje a gente vai se apegar no mais simples e tradicional disco cromático. Para começar, a gente vem com as cores primárias, que são amarelo, vermelho e azul. As cores secundárias são cores intermediárias, criadas da mistura das cores primárias, e são laranja, violeta e verde. Por fim, a gente completa o disco com as cores terciárias, que é o resultado da mistura das cores secundárias com as primárias. Feito o disco, o nosso próximo passo para dominar a teoria das cores é entender as propriedades básicas da cor e o que cada uma influencia. Para representar isso, usaremos o círculo cromático que acabamos de fazer e algumas ferramentas do Photoshop. Hoje vamos conhecer 4 características da cor, sendo a primeira a matiz. A matiz é a própria cor ou a tonalidade da cor. Quando a gente muda a matiz, mudamos a cor em si. A saturação pode ser definida como a quantidade de cinza adicionada numa cor. Não afeta em claro ou escuro, só vai determinar se a cor é mais chamativa ou mais sóbria, ou seja, diz respeito à intensidade da cor. Em questão de harmonia, quanto mais sóbria uma cor, mais espaço de tela ela tem que ter, em comparação às cores mais saturadas. Aqui tem um bom exemplo pra gente ver junto de duas flores iguais, em que uma é mais harmônica que a outra por conta do equilíbrio da saturação das cores. A temperatura é a propriedade da cor de ser quente ou fria. Do amarelo ao violeta avermelhado temos cores quentes e do violeta ao verde amarelado são as cores frias. O lado dominante do seu esquema de cores vai determinar a aparência fria ou quente da sua arte. Existem também as cores neutras, que seriam o branco, preto, tons de cinza, marfins e tons pastéis. O brilho ou a luminosidade é o valor da cor que determina o quão escura ou clara ela vai ser. Todas as cores possuem valor de brilho e os valores determinam o contraste de uma obra. Por isso é interessante começar a arte com um tom de cinza para determinar os valores e depois passar para a cor. Além disso, o contraste de claro e escuro é um recurso para captar a atenção do observador e também determina o tom da arte. Agora que já sabemos o que é a cor e quais suas propriedades básicas, vamos explorar as suas principais combinações. E vamos começar pela combinação de cor mais simples que temos, que é a monocromática. A combinação monocromática é quando utilizamos apenas uma cor no esquema de cores, com variações de saturação e brilho dentro da mesma matiz. As cores análogas são as cores que se seguem na roda de cores, ou seja, são vizinhas entre si. As cores complementares são as cores que ficam uma em frente à outra no disco cromático. É uma boa opção para quem busca maior contraste nas obras. Na combinação de complementares divididas, a gente vai usar as duas cores que estão diretamente ao lado da cor complementar no disco cromático. O esquema de cores triádico usa 3 cores para criar combinações impactantes. As cores vão ter a mesma distância entre si dentro do disco cromático. Para a combinação tetrádica, a gente utiliza 2 pares de cores complementares, formando um retângulo no disco cromático. Geralmente uma cor fica como dominante em relação às outras para trazer um equilíbrio.
Ok, já sabemos as principais combinações, mas conhecer as cores e o disco cromático não é o suficiente para criar um esquema de cores interessante. Por isso, existem algumas dicas e pontos interessantes de destacar que vão nos ajudar a buscar uma harmonia nas nossas artes. Primeiramente, as cores puras geralmente não se harmonizam tão facilmente. Dentro do grau de complexidade das cores, esquemas que envolvem variação de saturação e brilho são mais harmônicos e mais interessantes. Além disso, é interessante explorar a dominância de uma cor sobre as outras, para que as cores não briguem entre si. A variedade e a ordem andam lado a lado para criar o equilíbrio e o interesse numa obra. Para fazer sombra, eu acho que todo mundo sabe, mas a gente não usa preto para escurecer a cor. O melhor a se fazer nesse caso é diminuir o brilho e variar um pouquinho a matiz para o vermelho. As cores escuras acabam perdendo um pouco de riqueza na cor, por isso também é legal aumentar um pouquinho a saturação. E por fim, quando estiver fazendo uma arte e precisar quebrar as cores de alguma forma, arrisca usar o preto ou o branco. Isso porque todas as cores podem se tornar preto ou branco dependendo da luminosidade e da saturação. Por isso essas duas cores tendem a combinar com quase todas as composições. Antes da gente partir para a atividade de pintura e de fato brincar com as cores, existe mais um assunto que é interessante abordar nesse primeiro momento, que é a psicologia das cores. A psicologia das cores vai explicar pra gente os efeitos que as cores têm no ser humano e nos dar caminhos de manipular esses efeitos nas nossas artes. Esse assunto está muito ligado na cultura, regionalidade e contexto, então é importante manter a mente aberta para outros pontos de vista. E apesar da regionalidade ser um fator forte, sim, existe um senso comum para algumas cores que é interessante considerar para a gente montar as nossas paletas. Aqui a gente tem o laranja representando força, euforia, alegria e confiança, o amarelo representando alerta, esperança e sendo uma cor estimulante, o vermelho representa o dinamismo, energia, revolta, calor, raiva, o verde, bem-estar, paz, saúde, equilíbrio, o azul, viagem, verdade, intelectualidade e advertência, o roxo, fantasia, mistério, egoísmo, espiritualidade, o lilás, estima, valor, dignidade e o marrom, pensar e melancolia. Além dessa abordagem generalizada, em breve a gente vai ver um pouco mais de detalhe e significado de algumas cores, considerando também a cultura. As cores desempenham um papel fundamental, não só na arte, mas no cotidiano também. Para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro identifica primeiro a cor de um objeto antes da sua própria forma. E todas as cores possuem uma interpretação, sensações e sentimentos associados. Essa imagem que está aparecendo para vocês agora ilustra bem o que cada cor representa, além do senso comum e como as marcas utilizam cada uma. Ali de canto a gente também pode ver que marcas como Windows, Google, eBay optam por logos coloridos para destacar a diversidade da empresa e serem melhores aceitas ao redor do mundo, enquanto marcas mais nichadas priorizam a utilização de uma ou duas cores principais no logo. Além dos significados que vimos até aqui, a temperatura das cores também pode nos trazer diferentes sentimentos. As cores quentes, por exemplo, são dinâmicas, aconchegantes, estimulantes e são associadas à vitalidade, excitação, alegria e movimento. Cores como vermelho, amarelo, laranja e rosa transmitem emoções intensas como paixão, violência, movimento, loucura, alegria, excitação e vingança. Além disso, o vermelho é a cor das emoções fortes, como a raiva, fome, paixão e amor. Já o amarelo é uma cor que remete muito à alegria e felicidade. No outro lado, temos as cores frias, que são cores estáticas e suaves, associadas com efeitos calmantes e tranquilizantes. As cores frias podem remeter a diversos sentimentos, como introspecção, tristeza, calma, passividade, solidão, tranquilidade e frio. Também podem ser associadas ao anoitecer, ao místico e à água. O verde é uma cor muito relacionada ao nojo, pode trazer uma sensação de repulsa, mas ao mesmo tempo também é associado à natureza e à saúde. O azul é uma das cores mais preferidas pelas pessoas, expressando sensações como tranquilidade, tristeza, confiança, espiritualidade, pensamento infinito, vazio, eternidade, transparência e segurança. Lembrando que a teoria das cores é muito baseada na região e cultura. Para os romanos, por exemplo, o azul não era uma cor muito querida, já que era associada aos olhos claros dos bárbaros. Já para os alemães, o azul remete à embriaguez devido ao uso de álcool na mistura de cobalto para obter o pigmento azul. E esse álcool acabava sendo inalado pelo artista, deixando ele meio louco. O marrom, por outro lado, é uma das cores mais rejeitadas por homens e mulheres no mundo. Isso pode se dar ao fato de ser uma cor muito relacionada à sujeira, terra, lama, melancolia, desconforto,
conforto, conservadorismo e pobreza. Os tons pastéis podem causar uma sensação de tranquilidade e elegância, além de remeter à infância, inocência e doçura. O preto, do ponto de vista ocidental, é a cor do luto, enquanto do ponto de vista oriental, o luto é representado pelo branco. Além disso, o branco é associado à pureza e o preto é associado à força. E o básico é isso, é bastante coisa, mas é um assunto muito gostoso que a gente nem sente a quantidade de conteúdo trabalhado. É sempre válido relembrar que nenhuma teoria é uma regra, as teorias são um caminho que a gente segue quando quer alcançar um objetivo específico. Mas apesar disso, a gente tem a liberdade de usar as cores como bem entendemos e explorar os limites da nossa criatividade. Agora, vamos pôr em prática tudo que a gente aprendeu até aqui de uma forma descomplicada com alguns exercícios? O meu primeiro exercício, como de costume, foi a observação, para conseguir desenvolver o meu ponto de vista em relação às cores. Para isso, eu selecionei 10 imagens no Pinterest de diversos artistas, peguei o meu disco cromático e comecei a procurar as cores principais da paleta de cada arte. Assim que eu tinha as cores, eu fui definir se era um esquema de cores análoga, complementar, etc. E não foram todos que eu consegui identificar exatamente o esquema de cores, mas para todos eu tive pelo menos um palpite e consegui enxergar a harmonia em cada um. Para finalizar, eu fiz análise psicológica de como eu me sentia olhando a arte e considerando o significado de cada cor de forma individual. Repeti isso em todas as artes, o que me levou muito tempo, e durante esse processo eu tive até a oportunidade de conhecer uma combinação de cores nova que eu não tinha visto quando eu estava estudando, que é a combinação de cores intercaladas. Não tem muito segredo, como o nome já diz, é uma combinação que você intercala as cores que quer de acordo com o disco cromático, mas tem um efeito super legal e diferente das outras combinações. E aí foi isso, eu terminei essa análise e foi o momento de começar o exercício prático. Para praticar, eu decidi pintar uma cena 4 vezes, cada vez com um esquema de combinações de cores diferentes. Separei os 4 esquemas de cores, sendo um análogo, um complementar dividido, um triádico e um intercalado. Fiz um sketch de cena rapidinho em tons de cinza para a gente ter uma base de valores e pintei com as 4 paletas de cores definidas anteriormente, para a gente poder analisar o impacto das diferentes combinações na mesma cena. Eu escolhi as cores de cada cena considerando o sentimento final que eu queria expressar. Por exemplo, para a primeira pintura, eu queria algo que passasse com um ar de floresta saudável, calmo e gentil. Por isso, eu optei pelos tons de verde com um toque de amarelo. Para a segunda combinação de cores, eu queria algo complementar para contrastar com o primeiro esquema de cores que eu tinha pego. A ideia aqui era criar uma cena tensa, em que o laranja seria a ponta de esperança perdida dentre os tons de azul. No final, o resultado não ficou tão dramático, mas a ideia estava lá. As duas últimas paletas compartilham tons de laranja e roxo, mas apesar disso, o resultado de uma foi muito diferente da outra. Enquanto a terceira cena trouxe um ar fantasioso, sóbrio e quase místico para a floresta, a quarta cena mostra uma floresta muito convidativa, com um tom de diversão e energia. Com o resultado em mãos, é muito visível a diferença de tom e sentimento que cada cena expressa, o que é divertido de observar considerando que a única diferença entre elas são as cores utilizadas na pintura. E já que estamos em clima de exercício, eu lanço para vocês também um desafio de pintar uma cena ou um personagem algumas vezes, com diferentes combinações que considerem harmonia e simbologia das cores. Esse é um ótimo exercício pra gente treinar e vai ajudar muito na fixação e compreensão dos assuntos trabalhados no vídeo. Por hoje ficamos por aqui, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo, espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, e se você gostou muito do vídeo, deixa um like que me ajuda muito. Eu desejo tudo de bom pra você, um beijo, um cheiro e te espero no próximo vídeo.